O tema do Visão de Mercado de hoje é sobre gerenciamento de risco. E para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos que um planejador financeiro para falar sobre isso. Para isso, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado Luciano Tani, que é da cidade de Bauru. Seja bem-vindo, Luciano. E, já começando a falar sobre planejamento de risco. Qual que é a importância para que as pessoas, tanto CPF como CNPJ, saiba dessa importância desse planejamento? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigado, Cabral. Obrigado pelo convite para falar de um assunto sensacional, que é a importância do gerenciamento de risco na vida dos brasileiros, né? Acho que de uma maneira muito simples a gente falar da importância do gerenciamento de risco, ô Cabral, é a gente fazer uma analogia com a construção de uma casa, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte: quando a gente começa a construção de uma casa, Cabral, a gente começa por onde? Geralmente pelo alicerce, né? Que as pessoas falam, né? Pelo alicerce. Pois é. O alicerce, ele não é bonito de se ver. Ele é feio, inclusive, né, cara? Você olha aquele monte de concreto, aqueles fios ali, aquela fiação emaranhada ali embaixo. Ele é feio. Mas é graças ao alicerce bem feito que aquela construção maravilhosa que a gente vê para cima, né, ela se sustenta e ela aparece. Então, o planejamento financeiro, ou melhor, o gerenciamento de risco, ele é a base desse planejamento. Ele seria como a fundação da nossa casa, tá? Feito o gerenciamento de risco, Cabral, que são os alicerces, as proteções financeiras que nós fazemos ao longo da nossa vida, feito isso, a gente começa a levantar as paredes da nossa casa. E quando eu falo de paredes, eu estou trazendo mais uma vez para a educação financeira, eu estou falando de reservas de segurança. E reserva de segurança a gente recomenda, como uma sugestão, de 6 a 12 vezes as despesas mensais que o cidadão tem na casa dele. Feitas as reservas de segurança, a gente passa finalmente para os nossos investimentos, que é o telhado da nossa casa, tá? Tem um cara muito famoso aqui no Brasil, que na minha opinião, um dos grandes mentores meus, inclusive, chamado Gustavo Cerbasi. Ele é autor daquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Gustavo Cerbasi, ele fala o seguinte: nunca inverta essa ordem. Ou seja, nunca comece pelo telhado, pelos seus investimentos, sem antes você ter tomado cuidado com as reservas de segurança e com a base de sustentação do planejamento financeiro, que é justamente o gerenciamento de risco. E é esse aqui que eu vim falar para vocês, tá? E quando a gente fala gerenciamento de risco, Cabral, eu estou dizendo para você aí que está me assistindo, seguros de proteção pessoal, seguros em caso de um afastamento por um acidente, né, por uma doença, uma internação em hospital. Se você fica internado em hospital, você recebe ali um valor, né, pelas diárias que você ficou internado, né? É um seguro contra o diagnóstico de uma doença grave, né, uma invalidez permanente e tudo mais, ou até mesmo uma morte. Aliás, ô Cabral, é muito engraçado, né, que as pessoas, quando ouvem falar de seguros de vida, as pessoas, logo que de imediato, já pensam em morte. Mas eu vou dizer para você, gente, a cobertura por morte, ela corresponde a mais ou menos 15% de todas as coberturas dentro de um sistema de seguros de vida, ou, como eu gosto de falar, seguros em vida. Ou seja, quase todas as proteções, quando a gente fala de gerenciamento de risco pessoal, e agora estou falando para pessoas, são para ela. Como eu disse, uma proteção em caso de acidente, doença, uma internação, uma fratura, uma cirurgia, todas essas coberturas em que o cidadão recebe ali um valor na conta dele, para que ele possa focar na cura ali da sua doença, ou acidente e tudo mais. Agora, o brasileiro, Tani, como que você classifica em comparação a outros países? Ele se preocupa com isso ou o Brasil ainda está muito além do que deveria? Ah, boa pergunta. Excelente pergunta, Gabriel. Vamos comparar. Assim, ó, o ideal é a gente comparar o Brasil com países similares em desenvolvimento, tá? Mas assim, gente, o que acontece é que o Brasil, eu agora vou falar assim em países que tem uma cultura, vamos colocar assim, extremamente desenvolvida com que se refere a gerenciamento de risco. O Japão, onde eu morei lá durante quase 20 anos da minha vida. No Japão, apenas por curiosidade, mais de quase 90% da população japonesa economicamente ativa tem uma pólice de seguro de vida, né? Porque para eles é muito claro a necessidade de proteção. Para eles é muito claro. Além disso, Cabral, o Japão ele tem uma das maiores percentuais na transmissão do patrimônio em caso de morte.
Lá no Japão, o imposto de transmissão de causa-morte, né, que aqui no Brasil é o nosso ITCMD, o imposto de sucessão, pode chegar a 60% do patrimônio do cidadão. Então lá, nada mais natural do que você deixar um apólice seguro de vida, na sua falta, esse dinheiro cai ali na conta para a família poder custear esse monte de imposto para transmitir esse patrimônio. No Brasil, Cabral, nós temos uma das menores taxas de imposto de transmissão de morte do mundo. No estado de São Paulo é menos ainda, no estado de São Paulo são 4%. Né? Obviamente tem despesa com cartório e tudo mais, né? De advogados e tudo mais. A gente estipula aí uns 15% a 20% do patrimônio que o cidadão deixou, né, de imóveis e tudo mais, a família precisa ter esse dinheiro na conta para poder custear e fazer a sucessão. Então, o Japão seria uma comparação muito distante do Brasil, né, porque lá também tem esse ponto de sucessão, então as pessoas adotam seguros de vida como o maior instrumento financeiro de liberação de riqueza imediata, tá? Mas, assim, enquanto lá quase 90% da população tem seguro de vida, nós aqui no Brasil, gente, aproximadamente 15%. Mas será que é a cultura do brasileiro? Eu, pelas minhas andanças, eu estou com pessoas o dia inteiro, a gente faz reuniões todos os dias, os clientes espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil, inclusive, eu percebo o seguinte, o que existe é a falta de profissionais. Porque se eu tenho a oportunidade de sentar com o Cabral e a família dele e mostrar a importância do ponto de vista financeiro também, de um gerenciamento de risco, dificilmente o Cabral não vai fazer. Né? Óbvio, exceto se o caso do Cabral não tiver saúde, tem algum problema ali, uma doença congênita, toma remédios controlados, que muitas vezes a seguradora não poderia aceitá-lo também, ou pode até te aceitar, mas talvez você pague um pouco mais caro por isso. Então, assim, às vezes as pessoas não têm condições por causa da saúde, outras vezes é por situação financeira, realmente não tem condições de poder arcar com uma apólice de seguro de vida pessoal. E, curiosamente, as pessoas estimam um seguro de vida 3 vezes mais do que ele realmente custa. Né? Isso não é só Brasil, tá? Estados Unidos também. O americano, ele estima que um seguro de vida ele custa até 38% a mais do que ele realmente custa. Então, as pessoas têm uma ideia, né, de que só para as pessoas que têm uma renda mais elevada, e que não é uma verdade, tá? Existem apólices aí com R$5 por mês, você consegue fazer uma apólice de seguro de vida. Eu creio que o brasileiro, não sei em outros países também, Tânia, é assim, mas eu acho que o brasileiro, quando se fala em seguro, a primeira coisa que ele se preocupa é o seguro do veículo dele, né? Ele coloca o veículo à frente do seguro de vida. Exato, meu amigo. Poxa vida, isso é um negócio bacana, hein? Olha que interessante. Esse dia eu fui fazer uma apresentação, né? Acho que faz um bom tempo, né? Para a OAB de Bauru, né? E a gente comentou justamente sobre isso daí. Mas olha que interessante. Um avião, um navio comercial de carga, né, esses navios cargueiros, um ônibus, com esses ônibus dessas linhas que vão para São Paulo e tudo mais. Nenhum desses, curiosamente, nenhum desses, tá? Sai ali da estação, da estação rodoviária, sai do aeroporto, ou sai ali do porto onde ele está. Nenhum deles sem um seguro. Nenhum deles. Sabe? Eu sempre gosto de falar, qual que é a diferença desses 3 aqui, ó? Nenhum deles sai dali sem um seguro. Só que aí o cidadão, ele sai da casa dele, ele deixa os filhos, né? E não se protege. E olha que interessante, Cabral. Quem pode custear? Aliás, quem que custeia esses seguros de automóvel, do celular, seguro da casa, seguro da chácara, seguro da fazenda? Quem que custeia isso? É o cidadão. É o cidadão que ofere renda. É o cidadão que vai e trabalha. O que eu falo que é uma máquina de ganhar dinheiro. Ou melhor, uma máquina de fazer dinheiro. Só que essa máquina de fazer dinheiro que somos nós, que é você aí, Cabral, no dia a dia, trabalhando, entrevistando as pessoas, essa máquina está desprotegida. E aí acontece uma fatalidade com esse cara, uma doença, um acidente, que obriga esse cidadão, que obriga essa máquina a ficar temporariamente inoperante para se cuidar, para tomar os remédios ali, para visitar o médico, obriga essa máquina a parar de gerar renda. E não gerando renda, ela não pode custear os outros seguros, não pode custear lazer, não pode custear a despesa da vida daquela pessoa. Por isso que eu falo que é uma incongruência financeira o cidadão ter proteções de tudo e não ter da própria vida.
né, dessa máquina de gerar dinheiro que somos nós aqui, né? Eu falo que é a maior incongruência financeira, né, que uma pessoa pode cometer é justamente fechar os olhos. Seja por ignorância, quando eu falo ignorância, gente, é do ponto de vista de não conhecer, sabe? Seja por ignorância, realmente por falta de profissionais do mercado que chegam e abordem de uma maneira consultiva para falar sobre esse assunto, que é o gerenciamento de risco pessoal. E na maioria das vezes, nós vamos comprar aonde? No banco. Que não tem nada de errado com isso. O grande gargalo que existe na venda de seguros da rede bancária é a falta, na maioria das situações, a grande maioria, de uma venda consultiva. São aqueles produtos mais de prateleira, mais engessadinhos ali, né? São produtos que levam em consideração seu estilo de vida, suas necessidades financeiras, quantos filhos você tem, qual que é a sua idade, se você toma remédios controlados ou não, né? Quanto que você precisa para você e a sua família, para sucessão na caso da tua falta, né? Dificilmente a gente encontra isso numa rede bancária, mas ainda assim é muito positivo. Ainda assim o cidadão tem alguma coisa, mesmo que seja através de um seguro de uma rede bancária, que são seguros geralmente mais simplificados ali. Além disso, Cabral, eu faço muito treinamento, né, para gerentes de banco, eu posso falar com muita tranquilidade. Eles fazem o que eles podem fazer dentro de uma agência. É muita coisa para um gerente fazer, né? Então, esse tempo que eu levo para estar junto com o meu cliente, é muito difícil um gerente de um banco também ter esse mesmo tempo, né? Essa consultoria, esse planejamento mais personalizado, tá? Então, meu amigo, é sensacional essa pergunta que você faz. Realmente, o brasileiro, ele se preocupa muito mais, mas não é porque o brasileiro é assim, porque faltam profissionais do mercado para falar e abordar de uma maneira mais consultiva, mais profissional, mesmo como um planejamento financeiro, viu, Cabral? Então, é um nicho de mercado dentro dos corretores que ainda há muito a ser explorado e eles só preocupam em te ligar para fazer o seguro do seu veículo, né, Tânia? É um nicho que eles poderiam explorar, né, e ganhar mais ainda, né, a rentabilidade da própria empresa, e eles deixam isso de lado, né? Mas assim, Cabral, existe uma vertente, né, quando eu falo de seguros, existe uma vertente que na minha cabeça, tá, eu vejo dessa maneira. De um lado, você tem aquele profissional que ele entra muito nesse viés de seguros de automóvel, residencial, né, seguros, enfim, que a gente chama os ramos elementares, que a gente chama nos seguros. E existe um outro viés, é aquele profissional que ele caminha mais para a parte de planejamento financeiro, sabe, planejamento de aposentadoria, imposto de renda. Então, no meu caso, Luciano, aqui na minha empresa, a gente vai muito para esse viés de planejamento financeiro. Então, eu sei da vida do meu cliente, né? Eu tenho um imposto de renda do meu cliente, porque eu sei da vida inteira desse cidadão. Nome de filho, idade de filho, se esse cara toma remédio controlado, a gente acaba sabendo de tudo isso, porque entra muito nessa parte de planejamento financeiro. Objetivos de vida. Quanto que o Cabral gostaria de se aposentar? Com qual valor que o Cabral gostaria de se aposentar? Então, a gente traça objetivos financeiros, algumas metas, e vai acompanhando o Cabral ao longo da vida dele, né? Para que ele, juntos, quando eu falo juntos, é porque eu tenho muito interesse que o Cabral atinja todos os objetivos dele. Eu tenho muito interesse em seguir junto com você ao longo da tua vida, né? Pode ser que daqui 2 anos, um exemplo, Cabral, você tenha mais um filho. Eu preciso saber disso. Porque talvez aquela cobertura de seguro que nós tínhamos colocado hoje, daqui 2 anos já não faça mais sentido, porque nasceu um filho. Pode ser também, Cabral, que você tenha um pai ou uma mãe que dependa financeiramente de você, que até então não dependia. E se acontece alguma coisa com você hoje? E se acontece o inverso, né? O natural é os nossos pais partirem antes de nós. Mas e se o inverso acontece? Né? E seus pais são dependentes de você? Como é que vai acontecer? Como é que vai fazer? Então, por isso que planejamento financeiro, gente, com essa parte de ciclos de vida, sabe? Ele deve ser sentado, você deve sentar com o seu planejador, o seu corretor de seguros, anualmente, né? Para a gente alinhar as velas aí desse barquinho, né? Para um ajuste aqui, um ajuste ali. Pô, Luciano, tá ficando mais caro, cara, o que é inflação? Como é que é isso? Vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos reduzir um pouquinho ali. Então, tudo isso é o trabalho de um planejador financeiro, sabe? Esse viés mais de planejamento financeiro, que é o que a gente faz aqui, Cabral. Assim, Cabral, eu me estendo, cara, eu sou um apaixonado pelo que eu falo, eu acabo me estendendo um pouquinho, sabe? Mas uma coisa assim, Cabral, assim, o brasileiro, e não é só brasileiro,
mas nós aqui, o latino de modo geral, a gente tem um hábito de receber o nosso salário, os nossos proventos ali, nossas comissões, você vai lá, paga todas as contas primeiro, paga tudo primeiro. A conta de luz, o telefone celular, a prestação do carro, a escola, você paga tudo primeiro. E quando sobra, né, você gasta. Ou algumas pessoas, quando sobra, vai lá e investe. Qual que é a mensagem que essas pessoas estão passando? Você, no futuro, vai viver de sobra. Não vai poder reclamar. Porque a sua vida inteira você falava assim, cara, se sobrar eu invisto. Qual que é a conta ideal para a gente fazer? Aliás, não é nenhuma conta. Qual que é a atitude que nós devemos tomar, de fato, com o nosso dinheiro? Não importa quanto você aí recebe. Parte do que você recebe, você deve separar. Antes de qualquer coisa. Mas não para você de 20, de 30, de 40, de 50 anos de idade, 60 anos. Não é para você. É para você mais velho. Porque um dia, Cabral, vocês terão uma bela de uma conversa. Você que está me assistindo, de 30, 40, 50 anos, vocês vão ter uma bela conversa com você, de 65, 70 anos de idade. Vocês vão estar numa mesa conversando aí. E a pergunta é, o que um vai conversar para o outro? Talvez você de 65, junto com você de 30, ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Cara, 2020 teve pandemia, né? Eu sei disso. Não foi fácil para você. Mas você foi fiel comigo. E todos os meses você parava uma graninha para mim. Hoje eu tenho dignidade. Hoje eu posso levar os meus netos para um restaurante, por exemplo. Hoje eu tenho uma casa onde eu posso morar. E se você precisar, pode mandar seus netos para cá. Ou às vezes, esse cara, você mais novo, fala assim, 65? Meu amigo, você não sabe o que eu passei em 2020. Teve pandemia. 2024 foi complicado também. 2021 foi mais complicado ainda. Não deu. E você tá jovem, cara, vai trabalhar. Então essa é uma conversa, cara, que a gente vai ter, Cabral. Eu, de 40 e pouco, comigo, de 65. A gente vai ter essa conversa. Então, as atitudes que a gente está tomando hoje vão refletir diretamente no nosso eu do futuro. Eu espero que você aí esteja tomando excelentes atitudes, né, bons hábitos com relação às suas finanças pessoais, se protegendo também, para que o seu eu do futuro seja um cara próspero, um cara com dignidade, né, para poder viver a sua vida, curtir, aproveitar aqueles momentos sensacionais com as pessoas que a gente ama. A vulnerabilidade a favor das relações interpessoais. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. PPA. Levando soluções inovadoras para os 4 cantos do Brasil. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Feres. Que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Mabeco. Alimentação natural pet. Fone 997415100.